Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de refrigeração e climatização residencial. Pois bem, essa está seguindo gravada nessa nova UC e hoje aqui, né, iniciando os conceitos importantes aí na parte de refrigeração e climatização residencial. Essa divisão de residencial são mais os equipamentos que nós temos dentro de casa, né, seja um equipamento de climatização aí, um split, high wall, né, normalmente. Tem gente que pode ter um ACJ também, entra um pouco de refrigerador, tudo mais sobre esses equipamentos. Pois bem, começando aqui sobre a instalação desses equipamentos, né? Passa por algumas etapas, desde a escolha e utilização correta das ferramentas e equipamentos até aspectos relacionados à instalação física, elétrica e hidráulica. Então nós vamos ver isso. Quais são as ferramentas necessárias para trabalhar com esse tipo de equipamento aqui, ó? As mais comuns, né? Nós temos na imagem trena, temos alicate de bico, catraca, martelo, nível, estilete, temos fenda, Phillips, né? As chaves de Borne também, fenda e Phillips. Temos, deixa eu ver o que mais, chave combinada, chave inglesa, jogo de soquete, Torx e Allen, né? Alicate de corte, e assim vai, são muitas ferramentas e todas importantes aí, básicas, né? Para a questão da montagem. Então, elas em geral, o nível de bolha, né? Justamente para nivelamento, muito importante para que o nível, para você ver se está instalando a máquina de modo correto, e até um adendo, né? Cuidar para não colocar o desnível da bandeja para o ponto contrário ao ponto de drenagem do condensado. Isso é muito comum dar problema hoje em dia. A pessoa instala, não toma cuidado nesse aspecto, instala a máquina torta, né? Então o nível vem justamente para isso, para você garantir. Se tiver um mínimo de desnível possível, esse desnível tem que ser, né, para o lado do dreno. Furadeira também, para fazer, né, os furos, a furadeira juntamente com o serra-copo, né, para fazer a passagem. Outra coisa importante com relação aos furos, né, sempre usar a broca correta, não realizar furos em pilares e nem vigas, né. Lógico que se não tiver outra situação de jeito nenhum você vai analisar, mas se tiver você vai evitar viga e vai evitar pilar. Outra coisa também é a contraverga e a verga, que geralmente são bem acima e abaixo das janelas. Como a gente instala as máquinas, né, em ponto alto, acima da janela ali vai ter uma contraverga que, se você tentar furar, você vai ter muito trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você for usar o serra-copo também vai fazer o furo, só que na parede inteira, aí do tamanho a qual você desejar, seja de 30, seja um serra-copo com diâmetro maior, sempre verificar o seguinte: o ângulo, né, vai ter um certo desnível, ele sempre fica analisando de dentro para fora, de cima para baixo. Então, se você estiver olhando de dentro do ambiente para fora, o furo, ele de certa forma vai estar em um desnível, né? Vai estar em declive. Por quê? Analisando agora de fora para dentro. Se você tem a tubulação entrando no mesmo nível de dentro, de fora para dentro, não, de dentro para fora. Se você tiver a tubulação entrando de dentro para fora no mesmo nível, se cair água ali no esponjoso, ele vai escorrer para dentro da casa. Se chover e tudo mais, vai escorrer água para dentro da casa, as pessoas vão achar que é o ar-condicionado, e na maioria das vezes é só a tubulação que está com o ângulo de entrada incorreto. Então você faz de analisando de dentro para fora, de baixo para cima, né, em aclive, justamente para quê? Se cair água no esponjoso, como para entrar na casa ele vai ter que subir, a gravidade não vai deixar. E aí essa água vai pingar, né? Não vai continua percorrendo pelo tubo. Então é mais um cuidado que a gente tem na hora de executar esses furos, né, justamente para evitar transtornos futuros. Outro elemento importante é o cortador de tubo. Tem gente que tenta cortar com cegueta, já vi, né, e depois ir com a mão executar, tentar fazer o cisalhamento do tubo, né, com força bruta, e fica muito ruim o acabamento. Então hoje nós temos o cortador de tubo, né, um elemento não é caro e muito funcional, e deixa além do corte ser rápido, deixa um bom acabamento, né? Ele acaba sendo muito prático e não cria
né? Sujeira, igual se você fosse fazer na cegueta. Então ele vai cortando ali, lógico, você posiciona o tubo e a lâmina de corte. Aí conforme você vai rodando, você vai apertando um pouquinho mais, justamente porque se você apertar muito, você pode amassar o seu tubo e aí não vai servir mais. Então não aperta muito, dá um primeiro aperto, gira, 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 aí vê que ele vai começando o corte, você aperta mais um pouquinho e assim vai. Outro é o alargador, muito importante também quando a gente quer fazer uma bolsa, né? Ela alarga a extremidade do tubo para fazer a conexão com o outro, né? Quando você fazer a junção, então você aumenta ele para colocar outro dentro e depois você executa, né? A brasagem, ou que é um processo de soldagem, né? O alargador para fazer uma bolsa e o flangeador, né? Justamente para fazer as flanges ali nas conexões com porca, né? Então você vai colocar uma porca e qual é o cuidado aqui? Como você fazer o flange para a porca, você tem que colocar a porca antes de fazer o flange. Já vi, né, o pessoal mais novo vai lá, faz o flange, pô, flange bonitão, maneiro, legal. Aí foi, esqueceu de colocar a porca, tem que cortar o tubo, colocar a porca e fazer o flange de novo. Então sempre tomar esse cuidado, nenhum flange bem feito também, não pode ficar com trincas, porque depois vai dar vazamento nesse ponto. Acaba que esses pontos aqui, né, tanto que usa alargador quanto flangeador, são pontos aí que dão vazamento no futuro. Então tem que ter um cuidado bastante legal na hora de executar. Quem está começando vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não tenha pressa, né? Dá para fazer no tempo adequado. E os mais práticos já consigo fazer mais rápido, mas nem por isso tem que deixar de lado a qualidade, né? Então tem que ficar atento justamente por ser um ponto crucial aí, um ponto importante na hora de realizar as uniões. É aqui mostrando a conexão flangeada do lado esquerdo, né? Com a porca e o direito. Geralmente uma conexão ali que já vem com a rosca, né? Que esse aqui geralmente vem nas máquinas quando o fabricante manda. Se nós formos fazer um tipo de união desse, nós vamos precisar de uma válvula nípel, que seria similar a essa da direita aí, só que ela teria rosca nas duas pontas, né? Tanto de cá quanto de lá, e a de lá também teria uma porca para fazer esse tipo de união. Outro elemento importante, torquímetro, né? Justamente para a gente conferir os apertos. Muitas vezes a gente faz o aperto, uma conexão com porca, aperta legal, fala, pô, vou embora. Será que eu apertei bem? Não vai dar um vazamento? Será que eu não apertei muito e danifiquei a rosca, né? Aquela porca vai travar ali, não vai sair mais no dia da manutenção. Então sempre tem essa dúvida com relação ao torque. Lógico que é mais antigo já tem esse tato, né, para pegar bem e trabalhar legal. Mas quem não tem dessa experiência é um ponto aí a se considerar pelo risco, né? O risco que existe na hora de realizar esse aperto. Outra coisa é o conjunto de solda portátil, que pode ser o Turbo Tosh ou o PPU. Turbo Tosh esse da direita aí, que ele é um maçarico, né? Eles são duas peças, tem a parte de cima do maçarico e a parte de baixo que é o tubo contendo o gás. E à esquerda é o conjunto oxiacetileno, né? Tem uma garrafa de acetileno e outra de oxigênio para fazer a solda. Tem as mangueiras, aí tem manifolds, pode ser manifold ou utilizando, tem medidores de pressão, né? Pressostatos, tem a ponta, né? O bico para, como fala, para a saída dos gases, né, para fazer a chama, tem as válvulas de abertura e fechamento e assim vai. Ele, qual que é a diferença para os dois? O tubo Torch, que é o da direita, ele tem uma maior facilidade de manuseio e é mais leve. Só que se você for fazer um processo de brasagem numa tubulação mais grossa, né, vamos colocar um 3/4, um 5/8, você vai sofrer muito com o tubo Torch. Então você precisará do PPU e ele sim consegue fazer trabalho em praticamente todas as tubulações usuais que a gente tem no dia a dia. O manifold, né, conhecido, creio que de todo mundo aqui, né, ele é um pressostato. Então, ó, dispositivo que permite ou não a passagem de fluidos por diversos canais e conexões interligados, podendo ser utilizado em inúmeras aplicações profissionais. No caso da refrigeração e climatização, equipamento comumente utilizado para permitir ou não a passagem de determinada quantidade de fluido em estipulada pressão para as linhas dos sistemas de climatização. Então, são dois relógios aí utilizados para a gente verificar a pressão. Então, pode estar em diversas unidades, mais comum em PSI,
mas tem escala para bar, milímetro de mercúrio e assim vai. O azul e o vermelho, né, que difere. O azul geralmente para baixa, quando vocês virem também a escala dele é mais curta, e o vermelho para alta, né, para linha de alta, medições em alta pressão, porque tem uma escala maior. E tem diferenças, né, de conexão entre o de R22 e o de 410A. Temos a bomba de vácuo, né? Quando a gente falou de vácuo lá, quem executa esse serviço é a nossa bomba de vácuo. Então, basicamente, quando a gente quer fazer o vácuo no sistema para eliminar umidade, eliminar as impurezas do ar, né? Alguma sujidade que tem dentro do tubo, a gente vai usar o 141, né? Para tirar sujidade, óleo e tudo mais, e posteriormente a bomba de vácuo para garantir, né? Que retirou toda a umidade de ar lá dentro e você consegue fazer a carga, né? Sem nenhuma impureza no fluido que possa atrapalhar o seu processo. Temos o vacômetro, então quando eu executo o vácuo, aquele valor de 500 microns, 750 microns, dependendo do fabricante, como que eu vou conferir? Não é por meio do manifold, quando dá fundo de escala ele começa, né, a partir para medições como se fosse abaixo de zero. Na verdade não, o vacômetro ele faz medidas abaixo da pressão atmosférica, né, e aí você vê qual a pressão que está lá dentro. E ele vai chegando mais próximo do vácuo, dependendo de como está sua linha, bem isolada, sua bomba de vácuo está legal, com a capacidade boa. Aí você vai descendo o nível de pressão que está lá dentro da sua tubulação. Então o vacômetro, né, tem diferentes escalas e geralmente a gente usa, né, a gente usa ela para conferir se está 500, 700 microns e assim vai. Então ele sim te dá a medida ideal para fazer um vácuo bem feito. Multímetro muito comum para todo mundo aí, sem mistério, né? Faz as medições de tensão, medição de corrente, dependendo do caso, faz medição de capacitância, vê resistência, continuidade. Então temos diversas funcionalidades para esse elemento. Esse eu creio que seria o mais comum aí para todo mundo. Outro importante é o penta, né? Um termômetro com 5 pontas. Então você consegue medir, né, com 5 sensores, medir 5 temperaturas diferentes. Ajuda muito quando você quer comparar as temperaturas. Em vez de ter vários termômetros, você tem, né, 5 pontas, 5 sensores num termômetro só. Principalmente quando vai fazer um superaquecimento. Eu quero fazer um superaquecimento na minha linha. Esse é adequado. Você consegue medir ao mesmo tempo o retorno em insuflamento, consegue medir a temperatura depois do compressor, depois da condensadora, depois do nosso dispositivo de expansão e depois da evaporadora. Então tem diversas aí formas de você utilizar e é muito usual. Eu mesmo no dia a dia eu uso muito o Penta justamente pela facilidade dele em me apresentar várias temperaturas, né? Ele é muito usual. É lógico que tem um custo mais elevado esse elemento para fazer a aquisição, mas se for o caso, muitas vezes o tempo que você ganha facilidade na hora de executar ajuda demais. Temos um medidor de vazão, né, comumente chamado de anemômetro. Esse anemômetro ele vai conseguir medir a vazão, né, do nosso ar. Então, por exemplo, quero pegar qual que é a vazão no insuflamento da máquina. Ele vai te dar essa possibilidade e junto com isso, ele também te dá a temperatura desse ar. Geralmente faz essas duas medições. Onde que eu utilizo? Balanceamento de dutos de insuflamento. Também tem, lá na empresa tem um uso, esse menos, né? Porque dá trabalho demais, você vai balancear. O pessoal, pô, no fim da linha aqui, tá um insuflamento, tá ruim, tá a temperatura elevada. Aí você vai conferir, você verifica quantas bocas você tem, qual a área delas, qual a vazão que a sua máquina fornece e vai fazendo esse balanceamento conforme o projeto. Então, o cara que fez o projeto, ele dimensionou algo para ser utilizado no dia a dia. E com o anemômetro você vem e confere. Mas eu mesmo, quando tive casos assim, são para locais que as pessoas trocaram, né? Geralmente a central, um self-contained, trocaram a central por outra. E aí o pessoal não confere qual que é a vazão de descarga dessa máquina. E aí começa a mudar. E hoje em dia, com os equipamentos mais eficientes, geralmente aumenta a vazão numa, por exemplo, um 15 TR.
um de 15 anos atrás, um de hoje, ele aumenta a vazão. E aí começa a ter problemas, né? Insuflando um, uma vazão maior, começa a ter ruído, e aí sim o anemômetro é o que salva para fazer as adequações quando dá, e quando não dá, você tem que basicamente abrir novas passagens, novas saídas de ar, né? Para que garanta, né, o nível e a velocidade do ar dentro do duto conforme o padrão. Então, aqui já falando sobre refrigeradores, né? Em especial o side-by-side. Esse side-by-side são aquelas geladeiras de duas portas, né? Duas portas, uma lado a outra, geladeiras grandes, né? Tem alguns cuidados, verificar se a tensão é compatível com o refrigerador, manter distância de fontes de calor e locais úmidos, justamente para não afetar no rendimento, na eficiência do seu equipamento, manter uma distância, né, estabelecida da parte traseira, lateral e superior do refrigerador, que deve ser respeitada. Isso o manual vai trazer. Então aqui, ó, a traseira tem que haver espaço a menos de 15 centímetros. O não cumprimento dessa exigência pode levar à diminuição do rendimento do refrigerador e a maiores dificuldades de troca térmica. Então lá é uma troca de calor não forçada. E isso você precisa de espaço para que esse fluido, né, que vai ser o ar que vai realizar essa troca de calor por convecção não forçada, tenha mais espaço. Senão você tem uma troca ineficiente e sua máquina tem um rendimento ineficiente. Então, colocar em solo firme, nivelado, livre de vibrações e ruídos, regula o pé, né? Se ele estiver desnivelado, para justamente manter ela na linha. Usa o nível lá que a gente viu no começo. Tomada tem que ser exclusiva para o refrigerador. Ponto hidráulico, né? Se for uma daquelas geladeiras que a maioria são com filtro de água já embutido, tem o dispenser, né? Ou fabrica gelo dentro dela, então tem que colocar o ponto hidráulico também, limpar com pano úmido e ligar, começar a usar, né? E temos o bebedouro por pressão também. E alguns cuidados são similares, né? Distantes de locais com fonte de calor, incidência de luz solar, cuidado do ponto hidráulico também, justamente para que tenha água, né, de forma contínua. Você vai conectar as mangueiras, verificar filtro interno, filtro externo, qual for o caso. Aí, ó, um cuidado aqui, se a pressão de água, né, for excessiva, pode danificar. Então, utilize um redutor de pressão. E temos outros, né, outros tipos de bebedouro que pode ser também por galão, né, bebedor por galão, que você simplesmente conecta não, você coloca o galão lá em cima dele, na instalação bem mais tranquila e o liga na tomada justamente para fazer retirar o calor da água, né, deixar essa água gelada. E qual o cuidado também? Justamente, ele vai ter uma troca de calor, querendo ou não, e ela tem que ser feita, né, com espaço, tem que deixar um espaço legal. Outro modo, temos o Split System, que são os nossos equipamentos de ar-condicionado split, né? Quais são os cuidados aqui, ó? Tem que estar conforme a carga térmica, né? Tem que estar bem adequado, utilização de EPI, confere a tensão, a fixação da condensadora. Pessoal, tem gente que bota dois parafusos só do lado do compressor, quando era aquela de descarga horizontal, né? As quadradas. Coloca só do lado do compressor e coloca só um do outro. Gente, isso aí é para durar muito tempo. Um ar-condicionado dura 7, 8, 10 anos. Imagina se a fixação vai continuar lá. Então, utilize um maior número, não o maior número, mas um número eficiente. Geralmente é 4 dos dois lados, né? Utilize um parafuso e bucha legal também para manter a fixação. Porque se isso cair, dependendo de estiver em cima de um passeio e matar alguém, o tamanho da confusão que vai arrumar por causa de 2, 3, 4 parafusos vai ser gigantesca. Então, faça a fixação de forma adequada. Cuidados. Descarga horizontal não pode estar em ambiente igual corredores, né? Que ele vai fazer a descarga, vai bater na parede, o ar vai voltar para a região que ele está insuflando, que ele está fazendo a sucção de ar. Então, tome esse cuidado. Se ele for de descarga vertical, que é aqueles barris, não coloca muito próximo ao teto, porque o ar vai bater no teto e vai voltar. Então, ele vai ficar toda hora fazendo a sucção desse ar quente, vai aumentando a temperatura na condensadora, diminuindo a eficiência, e aí, meu amigo, só tristeza, né? Então, tem que tomar esse cuidado aí com o espaçamento, e lembrando também para não colocar muito próximo a paredes laterais, se for o caso, ou muito próximo ao teto, dependendo do tipo,
que é para quem vai realizar manutenção, a desmontagem, né? Isso dificulta bastante. Então, sempre com suporte metálico ou plástico, mais comum em mãos francesas, quando em parede, e temos uns tarugos, né? Uma espécie de borracha que são os pés, né? Calços para ar-condicionado, de suporte, né? Quando for instalado no solo, justamente para evitar vibrações também, né? E a evaporadora, qual o cuidado? Geralmente são 20 centímetros do teto, né? Se for um split drywall, se for um piso teto, você pode colocar tanto no teto quanto no piso. Os drywalls, né? Você tem o suporte para colocar na parede, coloque o número de parafusos adequados. Se for um piso teto, né? Se colocar na parede, você pode usar ele tanto no teto quanto no piso. Quando você está no teto, pode ser por barra roscada, por mão francesa. E quando você está como se fosse no piso, né? Você também tem que fazer a fixação dele de forma adequada. Interligação entre as unidades. Se lá pede um cabo PP de 5 via por 2,5, faça o mesmo, né? Utilize a tubulação de refrigerante correta, de preferência de cobre, né? Tem gente usando alu cobre, infelizmente não tem a mesma resistência mecânica e interfere na eficiência. Então, utilize a tubulação adequada, coloque a carga de gás adequada. Se, por exemplo, no manual tem para 5 metros a carga é X. A cada 1 metro adicionado, adicione 100 gramas. Faça isso. Coloque sifão também na sua máquina para retorno do óleo. Se a condensadora estiver acima da evaporadora, deve-se ser instalados sifões a cada 3 metros de desnível na linha de sucção da unidade para facilitar o retorno do óleo. Então, qual é esse cuidado? Está aqui, ó, a cada 3 metros de desnível de altura, você coloque um sifão para ajudar esse óleo a retornar no compressor. Se o óleo não retornar, tchau para o compressor, infelizmente aí vai ter um problema. Aqui também temos os cuidados, né? Muitas vezes a gente coloca muita curva na linha e tudo mais, isso interfere. Muitas vezes você tem uma linha de 10 metros, né? Você vai ter uma carga ali de fluido menor, né? Vai ter menos transtorno, menos dificuldade para funcionar do que uma de 7 metros com 12 curvas. Então a curva ela cria, né, uma dificuldade para a passagem desse fluido. Então podemos usar com certeza, mas com moderação, né? Justamente para não criar aí uma dificuldade, né, na carga, para nossa carga de fluido fazer o deslocamento, né? Fazer a movimentação dentro da nossa tubulação. Então a gente tem o comprimento equivalente, são fatores usados, por exemplo, duas curvas, o fator 0,4. Então a curva tem 10 centímetros, mas se você fazer o comprimento real, né, ela equivale a 0,4. Então se tem duas curvas, em vez de ter 20 centímetros, você tem 80 centímetros de tubulação, considerando justamente porque tem uma perca de carga nas curvas. O desnível, né, tem que ser considerado, o manual vai trazer essa informação também, e as tubulações nunca podem ser menor do que a mínima exigida pelo fabricante. Justamente, ó, muito curtas, né? Podem amplificar os ruídos provenientes na condensadora e não vai dar o tempo da vazão máxima fazer a troca de calor desejada conforme o planejado no projeto. Mangueira de dreno, acabei falando para vocês o cuidado, justamente para evitar que a mesma, né, leve água para dentro, tanto mangueira de dreno quanto tubulação. O dreno só funciona por gravidade, então tem que estar sempre descendo, né? Se subir é com bomba de dreno, não tem escapatória. E bomba de dreno não é algo muito aconselhável porque elas estragam bastante. Isso eu estou falando por experiência, dura, mas aí danifica, é um transtorno e tudo mais. Então assim, lógico que os cassetes, né, não tem jeito de se escapar, mas quando você puder evitar instalar bomba de dreno, é uma dica que eu dou, certo? Então ele vai funcionar por gravidade. Então esse dreno tem que sempre estar descendo para que garanta, né, que o escoamento da água seja para o ponto de drenagem e não fique ali acumulando na bandeja para depois você ter um problema aí com vazamentos. A interligação elétrica, né, conforme a borneira tem que estar certinho.
A bitola dos nossos condutores tem que estar adequadas, não podem, né, você utilizar menor do que o fabricante diz, nem mesmo para o disjuntor. Disjuntor curva C também, muitas vezes ele não coloca lá mais máquinas de ar-condicionado, curva C. O B vai te trazer transtorno, realiza vácuo no sistema, faz a carga de fluido refrigerante conforme o que está especificado na etiqueta do fabricante. Quais são os cuidados, né? Balança, sempre utilize a balança para fazer essa, essa medição, certo? Não, como fala? Sempre utilize a balança para fazer essa conferência, né? Se realmente está indo a carga desejada. Muitas vezes você coloca mais ou coloca menos, isso pode interferir na eficiência do nosso equipamento. Certo? Deixa eu ver aqui. Outra coisa importante é R22 e R410. O 22 você faz a carga geralmente, né, na com a fase gasosa mesmo, porque o 22 só tem um fluido, né? Agora o 410 ele tem uma mistura, então você faz a carga na fase líquida para garantir que a mistura ainda está adequada. Se colocar na fase gasosa, né? Você tem diferentes pontos de ebulição e pode ser que a concentração se perca. E aí sempre de cabeça para baixo, né? Para o 410 e para o R22 pode fazer de cabeça para cima. Teste de funcionamento, né? Conferir se a pressão está legal, se a corrente está legal, a tensão você já conferiu, né? Se a temperatura de insuflamento está legal, de retorno está legal. E temos o superaquecimento que vai ser assunto, né, em breve aí para vocês, que é algo que garante ainda mais a eficiência do nosso equipamento. Então tem o superaquecimento ideal, o superaquecimento real. Então, esses dois aqui vão garantir que realmente está tendo essa mudança, né? Quando sai do evaporador, está tudo em fase gasosa, né? Para entrar no compressor e não causar nenhum dano. E por último, temos o ACJ, né? Muito similar à questão da efetividade. Efetividade não, da tarefa final, né? Ser executada, que é climatizar, mas muda que ele tem tudo numa unidade só. Então o split é como se fosse repartido, a condensador do evaporador, o ACJ está tudo junto. Então esse ACJ, né, hoje em dia está voltando à usabilidade porque tem compressores inverter em menor ruído. Então em prédios mais antigos você tem o advento de utilizá-lo justamente por isso, né? Questão de espaço, alocação e tudo mais. Certo, senhores, o planejamento para hoje vem até aqui, essa introdução ao assunto de refrigeração e climatização residencial, e seguimos na nossa próxima web aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.